Paz do Senhor, irmãos. Queridos, hoje, 1º de janeiro, quarta-feira, iniciando mais um trimestre, lembrando aos irmãos da nossa leitura da Bíblia anual, que você se esforce, se empenhe para estar colocando em dias aí a sua leitura. A partir então desse momento, você pode já compartilhar a live para nós termos o maior número de irmãos aqui conosco nessa noite, para meditarmos juntos a respeito da Palavra de Deus e o que Deus tem para cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar, apresentando a Deus então as nossas vidas, apresentando aí as nossas famílias, colocando o nosso país também na presença do nosso Deus, e que o Senhor esteja continuamente com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui estamos na Tua presença, primeiramente para Te louvar, para Te agradecer, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque temos as Tuas mãos sobre nós, a nos guardar, a nos proteger e a nos livrar de todo mal. Pai, nesse momento nós entregamos esse tempo que passaremos aqui, na Tua presença, Te pedindo, ó Deus, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender as Tuas verdades nessa noite para as nossas vidas. Quero Te pedir, Pai, abençoa cada lar, cada família, Senhor, aonde esta palavra está adentrando agora. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família, Senhor, guarda, livra de todo mal, e que, ó Deus, Tu estejas a estender as Tuas mãos continuamente, ó Pai, sobre todos nós, pois confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu cuidado, na Tua proteção, no Teu livramento sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quero convidar então você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 9 está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, e depois seguiu Abraão dali, indo sempre para Negueb. Amém? Graças a Deus. Irmãos, queremos meditar com os irmãos nessa noite a respeito da mensagem Firmeza na Fé. Como é importante nós estarmos firmados naquilo que nós acreditamos ser a verdade. Como é importante eu e você estarmos buscando ter essa firmeza diante de Deus para não vacilarmos e para não nos deixarmos ser levados por qualquer outro vento de doutrina que possa vir sobre nós. Vejamos nessa noite a trajetória de vida de homens que se destacaram por meio da fé. Ao longo então dos nossos estudos dessas quartas-feiras, estaremos trabalhando nesse tema, firmeza na fé, olhando sempre e tomando por exemplo a vida desses homens do passado que se destacaram por meio da sua fé. E que eu e você também possamos estar buscando nos destacar por meio da nossa fé
aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós estamos a desenvolver em nossa vida. Abraão, Deus chama, Deus promete e Deus cumpre, né? Então foi Deus quem chamou a Abraão, foi Deus quem fez a promessa a Abraão e foi Deus quem cumpriu a sua promessa sobre a vida de Abraão. No versículo 1 diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Deus sempre escolheu colocar o homem, colocar o plano dele na nossa vida a ser cumprido. Deus, deseja cumprir o seu propósito na vida de homens para fazer a diferença em nossa sociedade. E ainda hoje Deus escolhe homens para serem projetados e para serem usados por Ele para a manifestação da sua vontade, está sendo então manifesta a todos. Desde o início Ele decidiu fazer do homem participante de suas realizações aqui na terra, né? Quando Ele fez Adão, Ele colocou Adão para cuidar do jardim. Então a partir dali já estava demonstrando justamente o desejo de Deus de se relacionar com a sua criatura, com cada um de nós. Então Ele chama, Ele promete e Ele cumpre. Deus chama Abraão para habitar em uma nova terra que o próprio Deus lhe iria mostrar. Foi um grande desafio para Abraão. Podemos imaginar que foi algo que não foi tão fácil como a gente lê. Quando lemos, parece a coisa ser muito fácil, né? Deus chamou Abraão, deixou, foi, viajou e conquistou a terra. Mas isso implica muitas coisas. Primeiro, renúncia. Abraão precisava renunciar à sua comodidade. Ele já estava ali estabelecido, né? Mas a gente vê que Abraão teve uma certa barreira e uma certa sequência de fatos a estarem sendo superados na sua própria vida como ser humano. Como seres humanos, nós gostamos da nossa comodidade, nós gostamos do nosso conforto e muitas vezes nós até nos acostumamos e damos importância à nossa própria rotina de vida, né? Então, abrir mão, renunciar e abraçar o desconhecido não é algo fácil, e acredito também que não foi algo assim tão fácil para a vida de Abraão ter que abrir mão de tudo que ele tinha conquistado e até mesmo da sua própria vida em que ele estava vivenciando naquele momento. Mas ele tinha no seu coração algo importante: firmeza na fé. Ele escutou Deus e ele foi capaz de obedecer. Como é difícil também a gente se deparar com essa qualidade importante na vida do crente: obedecer. Obedecer, acredito que ainda é o maior desafio para o homem andar com Deus. A obediência precisa ser uma qualidade de vida que todo cristão precisa buscar na sua vida e diante de Deus e diante das pessoas que estão à sua volta. É preciso demonstrar para as pessoas que estão perto de você que você está disposto a ser um homem e uma mulher obediente. Obediente não à sua vontade, não aos seus desejos, mas obediente àquilo que Deus quer para a tua vida. Vemos um exemplo disso muito forte, é na vida de Enoque, né? Enoque, diz a Bíblia, foi um homem que andou com Deus e ele já não existiu porque Deus o tomara para ele, né? Então, Enoque foi um homem que andou tão próximo de Deus que Deus então o toma para si. Não vemos isso em outra experiência, em outro homem, não vemos em outras páginas sendo citada a respeito de um homem que Deus o tomou para si. Então acredito que Enoque foi um homem tão marcante assim no relacionamento com Deus, que Deus decide então o tomar para ele mesmo. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que promete, né? Então Deus chamou a Abraão, Deus fez promessas a Abraão, né? E Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão. No versículo 2 diz: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Então veja que promessa que Deus tinha para cumprir na vida deste homem, né? Deus olha para a terra, Deus contempla a humanidade e Deus escolhe Abraão para ser o pai das nações, né? Pai de muitas nações. A promessa de Deus a Abraão tinha um alicerce, tinha um fundamento e tinha um propósito definido. Abraão só precisava ter firmeza na sua fé. Meu irmão, como é importante nós buscarmos isso em nossa vida cristã. Termos esse relacionamento tão próximo com Deus ao ponto de ouvir a voz de Deus em nosso coração, não de uma forma audível, não buscar que o céu se rasgue e a gente consiga ouvir um trovão e consiga através do trovão escutar Deus. Não é assim, né? Mas buscarmos escutar Deus em nosso coração através da nossa leitura, através de uma vida de oração, quando Deus fala conosco de uma forma tremenda, através da sua palavra. Então, na vida de Abraão foi assim, Deus tinha um propósito a cumprir e ele precisava ter, era firmeza na sua fé. Fé não é um salto no escuro, é crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É acreditar acima de tudo, acima das dificuldades, acima de todos os gigantes que possam se levantar contra nós. É ter o olhar além da circunstância, do momento em que nós estamos vivendo. Então, creia que Deus também tem uma obra a realizar na tua vida, no teu coração. Procure ouvir Deus na tua vida, se deixe ser tocado por Deus nesses dias, porque certamente Deus ainda quer trabalhar na minha vida, na tua vida, e quer levar a nós a termos uma firmeza em nossa fé, naquilo que nós acreditamos. Não nos deixando ser abalados por nenhuma circunstância, por nenhum problema, por nenhuma adversidade, não se deixando enfraquecer nesses tempos de epidemia, mas estando fortalecido na fé, crendo que o Senhor está no controle da nossa vida, que as nossas vidas estão em suas mãos e que Ele tem todo o poder para cumprir a sua vontade em cada um de nós. Fé, então, ainda que nós estejamos entendendo, precisamos abrir mão do nosso conforto, né? Existem situações, momentos na nossa vida em que Deus vai nos exigir, vai nos colocar para que nós também possamos ter e tomar uma decisão para expressar para Deus essa firmeza em nossa fé. Então, ainda que nós não estejamos entendendo o momento que a gente está passando, ainda que a gente não esteja entendendo o porquê de tantas lutas, de tantos problemas, de tantas aflições que estão a nos envolver, mas também quando somos desafiados por Deus, certamente que vamos também precisar abrir mão do nosso conforto, mudar radicalmente a nossa rotina, e é sempre um desafio quando Deus começa a trabalhar a questão da fé do cristão. É muito fácil dizer que tem fé, mas na prova é que a gente vê o tamanho que está a nossa fé. Mas o que conforta o nosso coração é porque a palavra de Deus diz que ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, lança-te ao mar, e ele se lançará ao mar. Porque a fé é tudo na vida do cristão. A fé é o nosso sustento, a fé é o nosso amparo, a fé é a nossa fortaleza, porque depositamos a nossa fé em um Deus vivo, verdadeiro e justo. No versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus para Abraão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, através da vida de Abraão veio a bênção de Deus que se estendeu a toda a humanidade. Ele estava sendo aqui o instrumento de Deus para estar abençoando a todas as nações, a toda a humanidade. Então Abraão sabia da promessa, Abraão tinha certeza e convicção de que ele tinha escutado Deus. Havia sim uma firmeza na vida de Abraão. A estrada da maturidade da fé sempre foi baseada na prática de 2 passos para frente e 1 para trás. É um teste constante. Nesse sentido, de nós estarmos buscando em Deus essa segurança, não em nós mesmos, não uma confiança
em nossa própria capacidade, em nossa própria sabedoria, mas na confiança e muitas vezes diante de uma insegurança, sabemos que Deus está no controle, de que Deus tem as nossas vidas em suas mãos. Mesmo em meio às pressões da vida, mesmo em meio à falta de alimento, mesmo em meio à pressão da família, mesmo em meio aos anseios e aos temores, são formas de provações, as quais, quando enfrentadas com fé e perseverança, nos tornam maduros e completos. Então, irmãos, entenda que as lutas, que as pressões que muitas vezes nós cristãos passamos diante de problemas que nós enfrentamos em nossa vida, tudo isso é gerando em mim e em você uma maturidade para superarmos maiores dificuldades que poderão sobrevir sobre a nossa vida e em nosso coração. O importante então é ter firmeza em nossa fé, não vacilarmos, não olharmos para trás, não contemplarmos apenas a dificuldade, a tempestade que se levanta sobre a nossa vida, mas estarmos convictos de que Deus estará sempre nos dando a direção para seguirmos a nossa jornada adiante. Nem sempre as promessas de Deus são para o aqui e o agora, né? Então, existem promessas que se cumprem imediatamente, existem promessas que se cumprem no decorrer de semanas, meses, mas existem promessas que vão perdurar por anos, né? Então, nós seres humanos é que somos imediatistas. Não sei se você já se deparou com alguém assim, ou mesmo na sua própria vida. Quando você faz uma oração, fecha os teus olhos e quando você abre, você já quer ver o milagre, você já quer ver o agir de Deus, você já quer ver a coisa mudar de figura. Por quê? Porque nós seres humanos é que somos imediatistas. E muitas vezes nos vemos querendo acelerar o kairos de Deus. Muitas vezes querendo acelerar o tempo de Deus. Muitas vezes querendo mostrar para Deus como é que deve ser feito, né? Através da nossa oração. Por isso que hoje existem muitas pessoas confundindo o pedir com o exigir, com o determinar. Não podemos exigir, não podemos determinar. Precisamos aprender a pedir, a buscar e a encontrar diante de Deus todas as nossas petições. Um exemplo disso são nossas orações. Oramos e quando terminamos já queremos ver a resposta. Por quê? Porque somos seres humanos e somos imediatistas em nossas decisões. Queremos ver o quadro já mudar de figura. No versículo 4 diz: tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, irmãos, ali a promessa de Deus, né, sobre a vida de Abraão, ele estava com 75 anos de idade quando ele recebeu de Deus a promessa e saiu da sua terra, da sua parentela, para ver cumprida a promessa de Deus na sua vida. Mas aí eu quero chamar a sua atenção justamente para que nem sempre as promessas de Deus são para o aqui e agora. Na vida de Abraão, né, não foi assim, do estralar de dedos, não foi algo repentino. Muitas vezes a gente lembra a história de Abraão, a gente fica maravilhado e pensa que foi só ele sair e aí ele a conquistou, e aí ele conseguiu, e aí ele viu coisas grandes diante de Deus. Mas quanto tempo isso gera, quanto tempo isso foi gerado sobre a sua vida? Quanto tempo isso levou para se cumprir? Veja lá em Gênesis, nós estamos no 12, partindo lá para o 21, no versículo 5, diz: era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. De ti farei uma grande nação. E depois de 25 anos, cumpriu-se a promessa de Deus na vida de Abraão. Irmãos, o kairos de Deus, o tempo de Deus cumprir as suas promessas na nossa vida não é algo determinado por nós. A Bíblia diz lá em 1 de Pedro, né, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, né? E ainda quando falamos a respeito também da sua vinda, como é que fica a nossa fé, como fica a nossa firmeza, né? Então foram 25 anos de espera, mas houve na vida de Abraão firmeza na fé. É o que precisamos buscar nesses últimos tempos para a nossa vida cristã. Termos essa firmeza, termos essa convicção, termos essa certeza
de que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem trazido para cada um de nós. Jesus chamou, Jesus prometeu e Jesus vai cumprir na nossa vida e em nosso coração. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então Deus, Ele não é homem para que minta. Veja a promessa que existe para mim e para você. Se firme nessa promessa. Seja você firme na fé. Creia que se Jesus disse que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo, Ele vai voltar para buscar a mim e a você. E é nessa certeza, é nessa convicção que nós precisamos estar firmados hoje. Não importa o tempo que ainda vai demorar. Não importa ainda que alguns digam: mas está demorando, não vai acontecer. E já vimos essa promessa há tanto tempo, desde pequeno que a gente escuta essa mensagem e não vemos cumprimento nela. Mas está escrito, irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se firme na sua fé, creia nessa promessa, ela vai se cumprir na minha vida, na tua vida. Nós vamos estar sendo elevados para uma vida eterna ao lado de Deus, se perseverarmos até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere na sua fé. Não se deixe levar pelo que os outros possam falar. Não se deixe levar pela sua própria incredulidade em teu coração, quando muitos questionamentos vêm na tua vida e não existem respostas para os teus questionamentos, mas creia. Creia no que está escrito nessa palavra e tome posse de tudo quanto Deus tem colocado sobre nós, através da sua palavra, com respeito a uma conquista que nós ainda estamos por alcançar. Então, Abraão se firmou na sua fé. Ainda que não estivesse vendo, ainda que não soubesse nem para onde estava indo, mas ele confiou e ele acreditou e ele continuou a sua jornada, levando consigo toda a sua família, crendo que Deus iria estabelecer a sua vontade na sua vida e iria cumprir o que ele havia prometido. Assim é comigo, assim é com você. Que nós possamos levar a nossa fé até as últimas consequências, crendo no último momento da nossa vida que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, e seja firme na sua fé, porque muito mais tem Deus para mim e para você. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus nos enche então da sua graça, nos fortalecendo e nos trazendo então essa firmeza para o nosso coração, que não sejamos vacilantes, mas que sejamos cristãos que realmente confiem no seu Deus e que realmente depositem nele a sua confiança. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer por este momento aqui na tua presença. Quero te pedir, ó Pai, a tua bênção, Senhor, mais uma vez, sobre cada lar, sobre cada família, na vida dos meus irmãos. Senhor, vem sobre nós, Senhor, e manifesta em nós a tua vontade, a tua graça e o teu poder. E que assim, ó Deus, tu estejas a estabelecer em nós a tua vontade, em nome de Jesus. Continua a nos guardar, a nos proteger e a nos livrar de todo mal e gera em nós, Senhor, esta firmeza em nossa fé, para que não sejamos vacilantes e para que não nos deixemos levar por qualquer vento de doutrina, mas que possamos continuar crendo nas tuas promessas que nos foram deixadas, e o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. Que possamos estar firmados, Senhor, que possamos estar alicerçados na tua palavra a cada dia, para que a tua mão esteja continuamente a trabalhar em todos nós. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Salvador, Jesus Cristo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus
recaia sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias e sobre todos quantos creem em Jesus, o Senhor, hoje e sempre. Amém. E amém. Amém. Deus abençoe.